De volta aqui na nossa sala de visitas, recebendo aqui a doutora Célia Rita, né, doutora? Falando aí desse processo que não é simples, que é o processo do nosso organismo, da nossa saúde bucal, que está relacionado com a nossa baixa imunidade, com a perda dos hormônios necessários. E aí a pessoa precisa se observar, né, doutora? Sim. Então, como eu estava falando, a gente perdendo esses hormônios, esses 3 hormônios, testosterona, progesterona e estradiol, nós vamos perder massa óssea. Então, perdendo a estrutura óssea, nós perdemos os dentes. Então, era comum no pós-guerra, os nossos avós, o estresse era tão grande que todos os dentes amoleciam. Eu não sei se você se lembra dos nossos velhinhos. Eles relatavam que os dentes amoleciam, eles tiravam às vezes em casa. Nossa. Por quê? Porque não tinha osso. O estresse consome tanto a testosterona que você não tem formação de osso, manutenção desse osso para manter os dentes na boca. A progesterona é outro hormônio importantíssimo. Ele é um analgésico natural. Tanto que próximo ao parto, ele explode de tanta progesterona. Por quê? Porque a mulher tem um parto natural ali pela frente. Então, ele é um analgésico. Olha só. Homem tem progesterona? Tem, mas tem pouquinho. Ô, doutora, aí eu vou puxar um assunto aqui. A gente está falando de saúde bucal, mas Sim. tem que passar pela imunidade no organismo, na autodefesa. Quando você fala que a progesterona, ela é um analgésico próprio, quem tem fibromialgia, que tem dores pelo corpo inteiro, principalmente que dá nas mulheres, é falta de progesterona. Falta de progesterona. E o problema é identificar, por exemplo, dentro de uma faixa de normalidade, porque muitas mulheres passam pelo médico e observam lá, não, está dentro do normal. Uma coisa é estar dentro do normal, a outra coisa é estar dentro do ideal. Então, por exemplo, uma testosterona que para um homem é de 180 a 780, mas se estiver em 300, 350, está dentro do normal? Está, mas esse homem já está apresentando sinais da deficiência. Para ele é pouco, não é o ideal. Não está lá em cima perto não dos 700. Não está lá em cima, né? perto dos 700. E a progesterona, muita fibromialgia é curada com a reposição só da progesterona. Mas quando nós falamos em hormônios, nós temos que lembrar que hormônios bioidênticos, que os dentistas fazem a reposição. Por quê? Porque é a mesma fórmula da que Deus fez para nós. Hormônios conjugados, esses podem te dar um câncer, pode te dar uma série de problemas. Então, o dentista faz essa reposição bioidêntica. É interessante isso, porque vocês estão falando de saúde bucal, agora estão falando de fibromialgia e hormônio, o que tem a ver? Tudo a ver. Tudo a ver. Né, doutora? Mas eu tenho uma pergunta prática sobre, vou ter que voltar lá na afta, por exemplo. Sim. Quanto tempo que dura esse ciclo da afta, por exemplo? Ela tem um prazo de validade ou não? Olha, é muito importante a sua pergunta, porque a afta, ela pode durar de 2 dias a 5, 7 dias. Normal. Ela tem resolução tranquila, ela pode se curar sem problema nenhum. O problema é quando passa de 15 dias e a pessoa está achando que é uma afta e às vezes é uma lesão pré-cancerígena. Olha só. Então, passou de 15 dias e ela não se curou, procure um profissional. É obrigatório biopsiar, tá ok? Entendi, viu, gente? Ó, se a sua afta passar de 15 dias, não é para te assustar, não, calma. Vai lá, procura um profissional, né? Faz o exame, não custa nada. Às vezes vai custar um pouquinho. Mas aí você faz, é melhor do que você ficar tentando aí colocar o salzinho da avó lá e o negócio. Quando a gente diminui esse estradiol que faz a lubrificação da nossa boca, essa boca mais ressecada aumenta a predisposição da afta. Fica mais fácil de machucar essa boca. O estradiol seria o quê, doutora? É um hormônio que no estresse ele diminui. Você está vendo que está tudo relacionado? Esse hormônio faz a lubrificação de todo o nosso organismo. Então, os nossos olhos, eles são lubrificados pelo estradiol. A nossa boca, então, olha como dá dó, né? Depois que a gente entra em menopausa, o estradiol vai lá embaixo. Então, diminui muito a saliva. A saliva, ela faz uma lavagem natural do nosso organismo.
ela leva embora as bactérias. Diminuindo o estradiol na menopausa, você diminui a saliva, aumenta o índice de cárie, aumenta a gengivite, aumenta a halitose. Então, todos os problemas bucais aumentam por falta de, às vezes, uma reposição tão simples, que é um simples hormôniozinho. Às vezes, um pouquinho de minerais, algumas vitaminas, você consegue equilibrar esse organismo e a sua saúde bucal é outra. Nossa Senhora, gente, eu estou impressionada com esse assunto, que é algo assim que a gente precisa sim prestar atenção, né? Doutora, falando dentro dessa falta de hormônios, da saúde bucal, nós temos as cáries mesmo, né, propriamente dito. As cáries também vêm dessa falta de hormônio? Então, eu vou explicar por que antigamente eu brigava muito com os meus pacientes com relação à escovação e fio dental. Por que voltou a ter cárie novamente? Foi porque você não escovou direito, porque eu ensinei tanto. E hoje eu já fico até com dó, porque não é somente a escovação, não é somente o fio dental. Lógico que é extremamente importante, mas quando a gente vê que esses hormônios caem, eles são suporte para a nossa tireoide. Nossa tireoide faz o hormônio que é o T3, que junto com a vitamina D vai no intestino, tira todo o cálcio que você se alimentou e fixa nos ossos e nos dentes. Sim. Então você tem dentes fortes. Pode vir o ataque de bactéria, ele resiste, ele aguenta. Mas se você tiver uma esteatose hepática, uma gordurinha no fígado, ele vai conseguir fixar esse cálcio nos ossos e nos dentes? Gente! Qual é o caso que a gente sabe que tem a gordurinha no fígado? É obesidade, é isso ou não? Aí é exame de sangue. Ah, tá, né? É exame de sangue. Exame de sangue. Mas se você tiver uma deficiência de vitamina D, você vai conseguir fixar esse cálcio nos ossos e nos dentes? Não. Então, esse cálcio, ele vai na corrente sanguínea, ele pode ser filtrado na saliva e depositado formando tártaro, formando aquelas pedrinhas de cálcio nos dentes, e inflama a gengiva. Ele pode ser filtrado nos rins, formando pedra no rim. Ele pode ser filtrado na vesícula, formando pedra na vesícula. E ele pode, nas sinapses cerebrais, atrapalhar essas sinapses e você pode ter um pouquinho de depressão pela falta da vitamina D, que fixa esse cálcio nos ossos, nos dentes. Viu? Então, gente, nós somos complexos, né? Quando eu olho o paciente, eu vejo a boquinha dele, eu falo para ele: você está muito cansado ultimamente? Ele fala: doutora, eu não consigo, chega no final do dia, eu estou cansado, eu não aguento fazer mais nada, eu deito no sofá e me largo. E você tem notado dificuldade para você estudar? Você lê, você consegue, cansa ler? Eu canso, eu começo a ler, eu jogo o livro lá do lado porque me cansa, parece uma preguiça mental. Você tem uma deficiência da vitamina D que vai fixar esse cálcio no lugar certo e ele está atrapalhando as sinapses no cérebro e essa concentração fica diminuída. Você tem um pouquinho de depressão que às vezes a pessoa vai diagnosticar como uma depressão, mas às vezes é uma falta de hormônio. De hormônio, de vitaminas. E olha que legal, este ano o maior congresso mundial de oftalmologia aconteceu em Vancouver este ano. O Brasil foi aplaudido por uma pesquisa da deficiência de vitamina D causando degeneração de mácula. Quantos dos nossos idosos estão com degeneração de mácula sem saber que a vitamina D é a degeneração de uma camadinha dos olhos que traz a cegueira? Olha isso. Então, o Brasil foi aplaudido no maior congresso internacional de oftalmologia. E isso o dentista consegue identificar olhando na boca se o paciente está com deficiência dessa vitamina D. Quer dizer, então, que o tártaro depositado nos nossos dentes é vitamina D. A vitamina D é cálcio. Cálcio filtrado na saliva por deficiência da vitamina D. Olha isso. Ou deficiência pelo seu fígado, que não está conseguindo produzir os hormônios corretos.
Então a gente pede às vezes, eu peço sempre, né, uma lista de exames de sangue para eu enxergar esse paciente por dentro. Porque não adianta eu brigar com ele, você está com cárie de novo? O meu marido com 40 e poucos anos, ele já tinha feito 3 implantes. Ele escova os dentes mais do que tudo, ele passa o fio dental mais do que tudo e perdendo dentes. Mas naquela época a gente não entendia a relação dos hormônios com manutenção de massa óssea, inflamação dentária, a imunidade, como cai depois do estresse. Entendeu? Entendi. Então, a odontologia está muito linda Isso hoje. que eu estou pensando aqui, doutora, porque assim, hoje. não é mais pronto, vai para casa, né? Se Cuidar você da não pessoa cuidar como da um todo. base, os dentes vão embora, por mais que você cuide. Doutora Célia Rita, muito obrigada. A senhora vai voltar aqui, né? Pra gente conversar mais sobre essa questão dos hormônios. Vai ser um prazer, vai ser Gente, um prazer. a gente tem que esmiuçar esse assunto aí para nossa saúde lá em cima. Essa questão de vitaminas, minerais e os hormônios, a gente precisa conversar sobre Nós isso. vamos ter na clínica, o mês que vem, uma palestra ministrada pelo dono da clínica, Dr. Davi Kirsch, sobre a saúde bucal e performance sexual. O que tem a ver? Tudo a ver. Quer descobrir? Liga para a doutora Célia e Dr. Davi Kirsch. E doutor Davi, olha lá, os contatos dela já estão aparecendo aí para você. Entre em contato, né, doutora? Sim. E saiba mais sobre isso e procure se cuidar e se conhecer, não é mesmo? Muito bom. A gente espera a senhora de volta aqui. Agradeço muito a oportunidade, o convite. Foi um prazer muito grande estar com você. Prazer foi meu saber. Adoro conhecer, gente. Quando a gente conhece as coisas, a gente muda o nosso olhar sobre nós mesmos e começa a ter reações e atitudes diferentes. É para isso que a gente traz aqui esses profissionais na nossa sala de visita, tá bom?